Olá! O tema do vídeo de hoje é sobre como é a vida sexual com uma pessoa narcisista. Por mais que pareça que hoje em dia existe liberdade sexual, falar sobre sexo ainda é um tabu. E como existe muita repressão sobre esse tema, as pessoas acabam não falando sobre sua vida sexual, mesmo com os amigos mais próximos. Então é muito frequente que os narcisistas manipulem suas vítimas usando o sexo. Por isso que eu acho que é importante falar sobre isso com vocês, mesmo sabendo que existe o risco de censura nas redes sociais. Nesse vídeo, eu vou comparar os diferentes padrões de sexualidade encontrados nos diferentes perfis de narcisistas, vou falar sobre como eles costumam seduzir usando o sexo, quais são as fases do relacionamento em relação à vida sexual e quais são as bandeiras vermelhas que você pode identificar na sua vida sexual que indicam que seu parceiro ou sua parceira pode ser uma pessoa com perfil narcisista. Se você gostar desse vídeo, eu peço que dê o seu like, isso ajuda que ele chegue até mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho, assim você receberá novos vídeos sobre narcisismo e psicologia semanalmente. Para quem não me conhece, meu nome é Valentina Devibude, eu sou psicóloga clínica e mestre em sexologia pela Universidade de Girona, na Espanha. Existe um mito de que pessoas com perfil narcisista são muito sexuais e que o sexo com eles é ótimo. Isso se fala muito, mas isso não pode ser generalizado, porque há diferentes tipos de narcisista e a forma como eles lidam com a sexualidade é muito diferente dependendo do perfil. Por isso, eu vou diferenciar algumas das características dos narcisistas grandiosos, malignos e vulneráveis no que se refere à sexualidade. Os narcisistas grandiosos e malignos, eles podem ser divididos conjuntamente em três subgrupos. O primeiro é das pessoas que apresentam comportamento sexual compulsivo. Eles conseguem ter muita gratificação com o sexo e, de forma geral, eles sabem satisfazer os parceiros. Alguns autores chegam a dizer que essas pessoas são viciadas ou adictas ao sexo. O segundo subgrupo são os narcisistas que pensam que sabem satisfazer os parceiros sem que isso seja realidade. Mas como eles não têm autocrítica e eles não conseguem escutar aos outros, eles continuam se considerando o máximo, mesmo que eles não sejam. E há um terceiro grupo, dentro dos grandiosos e malignos, que não se interessa tanto por sexo e que tenta direcionar sua energia mais em busca de suplemento no campo intelectual, social ou financeiro. Então, além dos narcisistas grandiosos e malignos, existe um outro perfil de narcisistas que são os narcisistas vulneráveis, também chamados narcisistas ocultos. Esse grupo é muito mais difícil de ser detectado. Eu tenho um vídeo sobre eles aqui, eu vou colocar na descrição se você quiser ver. Os narcisistas vulneráveis, eles são pessoas mais neuróticas, são pessoas mais negativas e depressivas. Então, a grandiosidade deles é muito mais encoberta. Por isso que eles têm esse nome. Então, leva muito mais tempo para você conseguir descobrir que uma pessoa é um narcisista vulnerável. Algumas pessoas levam anos. Eles têm muito menos autoconfiança, um nível baixo de energia, o que faz com que eles sejam mais desinteressados no sexo. A impressão que dá é que para os narcisistas vulneráveis, sexo dá muito trabalho. Nesse vídeo eu vou falar principalmente da vida sexual dos narcisistas grandiosos malignos que tendem a ser muito ativos sexualmente e usam o sexo como uma forma de sedução e de manipulação. Como que é o início do relacionamento com a pessoa que tem esse perfil? Na primeira fase da relação com o narcisista, ele tenta seduzir. Então, ele tem o que é chamado empatia cognitiva, ou seja, eles entendem o que você sente, eles conseguem perceber o que você deseja, mas eles não reagem a isso se colocando no seu lugar ou entendendo emocionalmente como é que você se sente, o que é que você vive. Eles usam essa compreensão do seu estado emocional para conseguir que você faça o que eles querem. Essa capacidade de empatia cognitiva, quando leva para o campo sexual, faz com que os narcisistas entendam quais são os desejos dos seus parceiros. Como esse grupo é muito ativo sexualmente, eles acabam tendo muita experiência e eles conseguem oferecer prazer para os parceiros. E isso é uma coisa que vincula muito as pessoas. E como eles são pessoas que não aceitam regras nem limites, eles costumam ter um nível baixo de inibição, um nível baixo de nojo, especialmente os malignos, porque uma das características dos psicopatas é que eles não sentem nojo. Então, é uma pessoa que pode te levar a viver experiências sexuais muito intensas. No início da relação com eles podem ser muito dedicados ao teu prazer. O sexo é uma forma muito poderosa de criação de vínculo. Então, sentir que existe química no início de uma vida sexual pode levar a uma grande confusão. O mito do amor romântico, que é muito frequente na nossa sociedade, faz com que a gente acredite nessa coisa do amor à primeira vista, né? Esse é um mito muito reforçado. E acontece muito no início da relação com o narcisista, essa sensação de um amor à primeira vista, especialmente se essa conexão sexual é boa e intensa.
Então pode acontecer dessa relação imediata, né? Então você sentir que você encontrou a pessoa que é assim, é o parceiro que você buscava na sua vida. Nessa fase, o narcisista pode se referir ao sexo como sendo uma coisa urgente, uma necessidade. Então, esse vínculo que se cria pode acabar sendo confundido com amor. Você pode imaginar que essa pessoa, ela é muito romântica, que você tirou a sorte grande. Pode fazer você acreditar que ele tem um desejo especial por você, porque ele tem um desejo desenfreado, né? Que esse desejo é uma manifestação de amor. O que faz com que você se sinta uma pessoa muito especial, autoconfiante, pode fazer com que você se sinta muito confortável e feliz com o seu corpo, acreditando que você é muito amada ou muito amado. E ele pode manifestar isso te agarrando espontaneamente, te provocando em público. Narcisistas gostam de adrenalina, então pode haver uma troca de mensagens muito frequente, muito erotizada, muita troca de fotos, troca de mensagem, troca de vídeo. Isso acaba também, às vezes, nesse início, você acaba permitindo ser fotografado ou fotografada, ou ser filmado durante o ato sexual. E isso é muito perigoso, porque ao longo do tempo, isso pode servir depois como forma de chantagem em relação a você. Tenha muito cuidado no início de uma relação com essa troca de vídeos e de mensagens e de fotos, porque isso ao longo do tempo, isso pode te gerar muitos problemas. Muita gente acredita que porque o sexo é bom, existe intimidade, mas não necessariamente isso acontece. Intimidade é uma coisa diferente. Intimidade envolve afeto. Intimidade é um processo de construção ao longo do tempo. Quando a gente tem uma relação próxima, profunda e verdadeira. Mas narcisistas não são capazes de ter intimidade. Então, você nessa relação pode confundir essa intensidade sexual com intimidade e acreditar que essa pessoa, porque ela te deseja, ela te ama. Então, a outra coisa que pode ser muito confusa no início dessa relação é que pode ter muita partilha, muita conversa. Você pode falar muito dos seus desejos, das suas histórias, das suas inseguranças. O narcisista costuma escutar tudo com muita atenção no início da relação. Como tudo é muito rápido, você sente que encontrou sua alma gêmea. Ele também pode te contar muitas histórias do início da vida dele, pode te contar histórias de ex-parceiros. Normalmente ele é a vítima de relações anteriores. Então, tudo isso faz com que seja muito comum que as pessoas se apaixonem nesse início, né? Especialmente quando há essa intensidade, essa química sexual. Então, nessa fase da paixão, tem muito espelhamento, tem muita projeção. A gente acredita que a gente encontrou aquele que vai ser o nosso complemento, aquilo que a gente gostaria de ser, né? E você pode acabar fazendo loucuras e loucuras, tipo, loucuras para estar com essa pessoa, né? Você pode mudar de cidade, você pode mudar de trabalho, você pode realmente se arriscar muito. E normalmente essas propostas que acontecem, né, quando narcisistas fazem logo no início, muito rapidamente no início da relação, se casar muito rapidamente, morar junto, elas tendem a isolar você das outras pessoas e parece muito romântico, né? Ele vai te dar presentes, mas eh, isso, com o tempo, na medida em que ela entende que ele te persuadiu, né, na medida em que entende que você está enredado, que você está dependente dessa relação, que você está completamente vinculado, que você realmente colocou essa pessoa dentro do seu coração e numa relação profunda de intimidade, a partir daí isso começa a mudar. Muita gente costuma dizer que os parceiros narcisistas foram os melhores parceiros sexuais na vida. Isso pode acontecer porque eles conseguem ler muito bem o seu desejo, né? Mas do lado deles, eles estão usando o sexo de uma maneira instrumental, eles não estão ali efetivamente emocionalmente. Isso é muito difícil para as pessoas que se entregam, para as pessoas que realmente, porque é um ato de muita intimidade, de muito encontro, seria um momento de uma profunda relação amorosa, né? Um momento em que você realmente se entrega para o outro, onde você leva aquilo que seria o mais vital, o mais profundo, né, o mais íntimo, a maior grau de entrega possível, né, do seu corpo para uma outra pessoa e que você acredita que existe amor nessa relação, você se dá conta ao longo do tempo de que essa pessoa nunca amou, porque ela não tem essa capacidade de amar, então que ela nunca te amou, é o que produz muita dor, porque você abre mão do seu eu pelo outro. Então, você entender com o tempo qual que é a dinâmica do narcisismo e que
você foi usado e efetivamente isso acontece, né? A pessoa te usa como suplemento narcísico e te descarta como objeto e pode partir para o próximo, é algo muito difícil de assimilar. Então, depois que acontece essa fase do bombardeio amoroso, né, essa fase inicial intensa e de apaixonamento e de entrega, e onde tudo parece uma maravilha, que normalmente, de forma geral, leva entre 6 e 8 semanas, mas pode mudar. Alguns casos pode levar anos, dependendo do tipo, que se ele leva muito tempo para conseguir te conquistar, e seu tempo, na verdade, o tempo é o tempo da sedução, né? Então, alguns narcisistas, especialmente os psicopatas, podem passar anos avaliando a sua vítima antes de começar o processo da sedução. Mas quando ele entende que você está vinculado, começa a ter uma mudança. Então, essa mudança ela é gradativa. Então, ela é difícil de entender porque ela vai acontecendo de uma maneira muito sutil, né? Nesse período, onde começa o processo de desvalorização, tem muito gaslight e muita confusão. Ele pode começar a se desinteressar por você sexualmente, começar a fazer pequenas críticas ao seu corpo, críticas a... Vai tendo uma mudança de comportamento que você começa a se perguntar o que aconteceu. Você começa a achar que tem alguma coisa errada com você, que você não é suficiente. Você começa a aceitar fazer o que ele deseja. Não porque você queira, mas porque você não se sente mais, você não está se sentindo suficiente para aquela pessoa. Então, você não quer se separar, então você começa a aceitar as demandas, né? Pode começar a te pedir um sexo mais intenso, mais vigoroso, mais violento, mais ligado com a pornografia. Pode querer fazer sexo em lugares públicos, ter práticas exibicionistas, ou podem aparecer ainda outros fetiches. E que tudo bem quando você quer, mas eles não se importam com o que você quer. E a tendência no narcisista é tentar descobrir qual é o seu limite porque eles querem ultrapassar o limite. E ultrapassar o limite no campo sexual é uma das formas de dominação mais profundas, né? Uma das formas de você conseguir quebrar o eu do outro. Então, é muito comum que que eles tendam a ultrapassar o seu limite, seja ele qual for. E quando você tenta colocar um limite, as coisas não vão bem, porque eles detestam os limites. Então, eles podem reagir com raiva, eles podem reagir porque uma das questões centrais do narcisismo é a vergonha. Então, quando eles se sentem criticados, quando você diz que não gosta de alguma coisa, essa crítica para eles ativa a vergonha e eles reagem com raiva, com ódio, né? E voltam as críticas contra você, como se a culpa fosse sua de tudo que está acontecendo. Eu te agrido porque você me provoca. Então, faz essa inversão. E a pessoa que ela está submetida, que ela está muitas vezes apaixonada, que ela está muito acreditando nessa relação e acreditando nessa outra pessoa que investiu muito nessa relação no início, ela vai aceitando, ela vai abrindo mão e ela vai se. Não é autodestruição, porque é uma destruição intencional, né? Não é você que está se autodestruindo, o outro está buscando esse caminho da tua destruição emocional. Ele pode, por exemplo, negar sexo quando você deseja, pode fazer tratamento de silêncio, ele pode, no meio do ato sexual, simplesmente te deixar de uma maneira, de um momento para outro, tá tudo, você acha que está tudo bem, e de uma hora para outra tem uma explosão de raiva, você não entende muito bem por quê, se levanta, começa a reclamar de alguma coisa, falando coisas que não têm sentido, fazendo com que você se sinta mal. Pode dizer uma forma de gaslighting, ai, você tá tão linda, por que você não faz uma plástica? Eu já falei desse exemplo, mas que é um exemplo real. E eu acho interessante porque esse tipo de demanda sobre o corpo do outro é sempre uma forma de manipulação. E as mulheres são extremamente manipuladas em relação a isso. E socialmente é quase que aceito que as mulheres tenham que se enquadrar num determinado padrão e que o parceiro tenha o direito de demandar alguma coisa sobre o seu corpo. Não, não tem. O seu corpo é seu. Então, quanto mais maligno é o narcisista, mais violentas tendem a ser as formas de abuso. Então, ele pode começar a te propor práticas que você realmente não se sente confortável. E se você resiste, ele pode começar a dizer que você é moralista, que hoje em dia isso é normal. Ele pode também usar a triangulação na vida sexual, comparando você com parceiros anteriores, ou dizendo que uma outra pessoa, começando a fazer comparação de você com alguma outra pessoa do trabalho, uma outra pessoa que ele vê na rua. Isso vai você vai começando a se sentir menos,
né? Pode comparar você com você mesma, porque no começo da relação você era mais magra, ou porque você era mais jovem, ou porque seu corpo era diferente. Então, e tudo vai. São coisas assim, como se fosse impossível você se adequar a esse modelo, a esse padrão que o narcisista deseja. Como eles navegam muito bem no conflito, eles adoram terminar uma briga com sexo. Quando isso acontece, né, quando eles te provocam, vocês brigam, e aí, é o melhor sexo que eu tenho é no fim de uma, é quando, depois de uma briga, isso não é verdade, né? Você ter uma reconciliação no sexo não é uma verdadeira reconciliação. No narcisismo, né, pro narcisista, quando ele consegue uma reconciliação com o sexo, na verdade, ele está mostrando o poder que ele tem sobre você. Então, esse momento é como se ele conseguisse mostrar a força e como ele consegue te dominar, porque tudo se trata de uma questão de controle e dominação. Às vezes também acontece de que o único momento em que existe intimidade, uma percepção de intimidade nesse casal, a relação vai degringolando num grau em que você começa a sentir que o único momento de intimidade é durante o ato sexual. Então, você acaba querendo muito o ato sexual porque é nesse momento que você se encontra, que você acredita que você finalmente está com seu parceiro. É muito difícil porque, com o tempo, os narcisistas cada vez mais desprezam o parceiro. Eles desprezam as pessoas que eles sentem que eles controlam, que eles dominam. Uma outra coisa que é muito comum acontecer na vida sexual de pessoas narcisistas é o alto consumo de pornografia. O consumo de pornografia pode ser muito alto e isso pode interferir na sua relação. Se você esteve numa relação com uma pessoa narcisista, você deve saber do que eu estou falando. Esse consumo pode ser crônico e pode trazer muito desconforto e um sentimento de traição no relacionamento. Um estudo que foi publicado em 2014 por Thomas Edward Casper e colegas na revista Journal of Sex and Marital Therapy mostrou que existe uma alta correlação entre o uso da pornografia na internet e o narcisismo. Foi uma pesquisa exatamente sobre esse tema. Narcisistas tendem a ver mais pornografia do que o resto da população. Eles tendem a consumir muita pornografia porque isso traz uma gratificação rápida e com baixo custo. Ela é muito conveniente, ela pode ser consumida a qualquer hora, ela não precisa de empatia, nem de conexão, reciprocidade, nem de respeito pelas outras pessoas. É uma superficialidade visual, em muitos casos ela promove degradação, o controle e o poder sobre as mulheres, principalmente. A maioria, alguns estudos mostram que 80% dos vídeos pornográficos que mais assistidos, eles são relações onde existe relação de dominação e controle sobre a mulher. Então, a fantasia de controle e dinâmica de poder sobre as mulheres está no centro da maior parte dos filmes pornográficos. Então, esses filmes eles estão muito voltados para essa população. E é muito complicado porque eles acabam educando sexualmente as novas gerações, que leva a terem esse tipo de comportamento. Os homens acreditando que é isso que se espera de um homem e as mulheres acreditando que elas têm que submeter a esse tipo de violência, porque existe muita violência nos filmes pornográficos contra a mulher. A pessoa narcisista pode ter um discurso que é totalmente desconectado da realidade, dizendo que se você não fizer o que ela quer, você não a ama. Ela quer que você dê provas do seu amor, aceitando determinadas práticas sexuais. Pode dizer que está saindo com outras pessoas porque você não é suficiente, você não faz sexo suficiente com ele, você não satisfaz os desejos dele, que você é uma pessoa antiquada, que você não é grande coisa, e que se você fosse como ele quer, ele não estaria fazendo isso. Então, aos poucos, a pessoa ela vai tentando se adaptar. É terrível porque eles invertem a situação, fazendo com que você se sinta culpado pelo que eles fazem. E você pode começar a sentir muita insegurança e abrir cada vez mais mãos dos seus limites para manter essa relação, se submetendo a experiências que você não quer. E como eles gostam de performance, eles sempre gostam de validação, você pode sentir que você nunca consegue se manter à altura, né, da demanda do narcisista, em termos nem de qualidade nem de quantidade. As vidas para alguns narcisistas, esses que são diagnosticados como sendo viciados, né, em sexo, pode ser totalmente focada no sexo. Então, você precisa trabalhar e não, a hora que você vai para o trabalho, não, ele quer fazer sexo. Então, isso vai dificultando muito a sua vida social. E colocar limites no sexo pode ser alguma coisa muito difícil e gerar muita confusão, porque pode ser interpretado como se você estivesse dizendo não para uma relação de intimidade. Pode fazer com que você fique se perguntando se você é mesmo uma pessoa moralista.
achando que pode ser a sua culpa se ele tem uma amante ou um amante, que se você fizesse o que ele quer, estaria tudo bem, que talvez esse comportamento seja normal. E como a gente não conversa sobre isso abertamente, como a gente não fala isso nem com os nossos amigos mais próximos, quando a gente está sofrendo esse tipo de violência, você pode estar vivendo essa situação em silêncio e a pessoa ela vai se quebrando, né? Isso vai quebrando, assim, é algo. A violência no campo sexual é algo que é extremamente desestruturante, desorganizador, pode gerar muitos problemas do ponto de vista emocional. Quando o sexo passa a ser uma forma de dominação e de poder, ele é muito destrutivo. Então, seu amor próprio vai diminuindo, a sua capacidade de se defender também vai diminuindo com o tempo e as formas de abuso sexual começam a se tornar cada vez mais extremas e pode ser muito perigoso, né? Quando um parceiro não aceita um limite sexual, qualquer que seja o seu limite, hoje eu não estou com vontade, qualquer limite que você queira, aqui não, dessa forma não, não, isso eu não gosto, isso eu não quero. Quando um parceiro não aceita o seu limite, quando ele tenta ultrapassar o seu limite, ele não te escuta nesse campo, tome muito cuidado. Essa é uma grande bandeira vermelha para qualquer relacionamento, para um sexo casual, para uma relação de parceiro de longa data, para uma relação, para qualquer tipo de relação. Se uma pessoa não aceita os seus limites, especialmente no campo sexual, esteja muito atento e tome muito cuidado, porque isso é tipo, não pode, né? Simplesmente o corpo é seu e no seu corpo você é que manda. Quando uma pessoa está vivendo uma situação abusiva e ela começa a pensar em separar, o que pode acontecer é que de repente você tem uma noite maravilhosa, né? Parece que voltou para a lua de mel do início. Esse é o hoovering. Nesse momento, as pessoas podem ter a ilusão de que aquela fase inicial da relação pode voltar, você pode sentir esperança, mas geralmente esses bombardeios amorosos, eles vão ficando cada vez mais curtos. Então, uma relação abusiva, ela não melhora com o tempo, ela tende a ir piorando cada vez mais e se tornando cada vez mais violenta. Então, quando você está numa relação com uma pessoa narcisista, pode acontecer de que o seu corpo comece a reagir inconscientemente ao que está te acontecendo. Você não percebe, você está no gaslight, você está confuso, mas o seu corpo reage. Então, essa reação ela pode acontecer de que formas? Você pode perder o desejo sexual pelo seu parceiro, você pode passar a ter disfunção erétil, se você é um homem, ejaculação precoce, você pode começar a sentir dor durante as relações, você pode ter sintomas de vaginismo. O vaginismo é quando a vagina ela tem contração involuntária dos músculos que impedem a penetração. É o seu corpo que está reagindo de uma maneira que, sem o seu controle, você pode até querer, mas você começa a não conseguir ter relação sexual, né? Então é importante escutar, perceber o que teu corpo está dizendo, por que é que você está sentindo isso. Essas são reações involuntárias do corpo. Terapia pode te ajudar muito nesse processo. Você pode começar a sentir isso sem saber por quê. Então, o que eu posso te dizer se você vive uma relação com uma pessoa narcisista? Primeiro, é importante você ser realista e saber que essa pessoa não vai mudar. Ela tem um perfil de personalidade que é duradouro e seu amor não vai transformá-la. Para o narcisista, sexo não faz parte da intimidade, é uma ferramenta de poder, de gratificação, de controle, de exibição, de performance e de validação externa. Sexo para eles não é intimidade. Então, se você está nessa relação, tenha cuidado com você mesma, com você mesmo. Tenha consciência do que você deseja. Tenha consciência de que o sexo pode se transformar em uma arma que pode te atacar no campo mais íntimo do seu ser, né? Sofrer abuso sexual do parceiro é muito traumático. Se você está vivendo isso, não fique calada, não fique calado, busque ajuda. Esteja muito atento à sua realidade, né? Não aceite pressão, não aceite gaslighting no campo da vida sexual. Estabeleça seus limites e defenda seus limites. É muito saudável ter limites. Na dúvida, se você não tem certeza se você quer ou não quer experimentar algo, o melhor é não fazer. Não se julga e se escute e respeite seus limites. Esteja muito conectado com o teu corpo e só faça aquilo que você sentir que você está confortável. Você pode dizer não em qualquer situação. O parceiro tem que aceitar o seu não. Um parceiro que não aceita o seu não
É muito importante você estar vendo o que está acontecendo nesse relacionamento. O que você achou desse vídeo? Se quiser, pode escrever nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e ative o sininho. Semana que vem tem mais. Espero ter ajudado e até a próxima. Tchau!